Bom dia, pessoal. Nós estamos começando mais um Café Econômico, resumo diário das principais notícias para você investir bem seu dinheiro. Hoje, dia 20 de setembro de 2021. Né? Segunda-feira, sexta-feira aí, deu um mau humor danado no mercado financeiro com aquele anúncio aí do presidente querendo subir o IOF, né? Arthur Lira recua de proposta aí, né, da reforma administrativa que traz privilégios a policiais. O aumento do IOF começa a partir aí de hoje e vai até o dia 31/12. Agora a grande pergunta, será que vai ser prorrogado para 2022? Bolsonaro encaminha ao Congresso aí projeto que muda o Marco Civil da internet. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. CPI do Covid, Renan Calheiros aí deve pedir o indiciamento de Bolsonaro aí por crime de prevaricação. Copom, teremos quarta-feira aí, deve ter aumento de 1% na Selic, fechando aí a 6,25, é a cotação aí, a gente imagina que a Selic deve ficar aí a partir de semana que vem. Guedes, o mercado deve estar celebrando o aumento do IOF. Falta de água e apagão no Brasil, né? São alguns aí, em algumas das cidades brasileiras, aconteceu no Rio de Janeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Caminhoneiros em Brasília com novas reivindicações aí ao governo. Estados Unidos, a redução de pacotes de estímulos deve começar ainda esse mês. E caso Evergrande aí, a crise imobiliária chinesa está próxima? É a grande pergunta que fica. Então não esquece de dar o joinha, dar o like, compartilha esse vídeo. Se inscreve no nosso canal se não foi inscrito ainda, beleza? Vamos seguir nossa pauta aqui que você viu que ela já é extensa no dia de hoje. Arthur Lira recua da proposta aí administrativa, provavelmente ele ia votar essa semana, voltou atrás, não deve colocar isso para votação ainda, porque ela aumentaria aí os benefícios aos policiais. Sim, os policiais teriam alguns privilégios a mais aí na sua carreira e tiraria outros benefícios aí dos servidores, né? Então ficou uma situação aí um pouco complicada, turbulenta, difícil de ser aprovado, difícil do deputado aí querer aprovar nesse formato, desse jeito, tá? Então provavelmente isso não deve avançar. Aumento do IOF que o presidente sancionou por decreto, ou seja, não precisa passar no Congresso, o cara vai lá e dá uma canetada e resolve isso. Esse aumento do IOF deve começar hoje, tá? Deve começar no dia de hoje e vai até o dia 31/12 de 2021. Esse aí é um ponto muito estressante, né, que está acontecendo aí. Isso deixou o mercado aí bem insatisfeito, bem incomodado, né, vamos dizer assim, porque é uma medida eleitoreira, é uma medida que a gente vê e que não traz nenhum benefício de longo prazo para o nosso país, né? Simplesmente uma questão aí de pensando aí nas eleições do ano que vem, né? Você aumenta o IOF agora, aumenta esse Auxílio Brasil para R$300, né? Ou seja, você faz uma massa ali, enquanto outros estão pagando impostos. E aí fica um ponto bem relevante nessa questão do IOF, que é o seguinte, né? O Paulo Guedes aí sendo questionado sobre isso, né? Falou assim, o mercado deveria ficar feliz, porque esse aumento aí, essa tributação do IOF, né, aumento da tributação do IOF, estabelece um teto aí para o Auxílio Brasil na casa de R$300, né? Ou seja, não vai ser mais do que isso. Abre aspas, o mercado deveria estar celebrando. O senhor Paulo Guedes realmente, né, nos decepciona dia após dia com essa postura, com essa visão, com esses entendimentos assim, no mínimo controversos aí do que está acontecendo na economia, tá? Bolsonaro encaminhou aí o Congresso uma mudança aí, um projeto de lei para mudar o Marco Civil da internet. Sim, ele está querendo um pouco mais de liberdade para a população e não quer que as grandes empresas de redes sociais, por exemplo, vetem alguns determinados conteúdos ali baseados na sua própria leitura, interpretação ou expectativa, né? Trazendo um pouco mais de liberdade para o cidadão, no sentido dele falar o que ele quer falar, né? E não ser vetado, né? Eu já falei isso aqui no passado, não concordo com muita coisa que o presidente faz, mas nesse aspecto da liberdade eu acho coerência, né? Eu acho coerente nesse aspecto. Por exemplo, apesar do Trump ter feito o que fez, né? E aí o pessoal até fala, não, mas ele motivou o crime, ele motivou uma série de coisas, motivou aquela manifestação, lá o Capitólio e tal, então ele deveria ser silenciado nas redes sociais. Aí eu falo assim, aí eu acho que é meu ponto de vista, tá? Eu acho que já é você conceder autoridade demais a empresas, a redes sociais, né? Elas criam a lei, ou seja, a lei delas ali, elas já criam o regulamento, elas julgam o regulamento e elas executam ali o que elas bem entendem, né? Eu acho assim, que se está cometendo algum crime, já existe a justiça para isso. Então, se o Trump cometeu algum crime, eu falei isso na época, repito isso hoje, que ele seja julgado, né, ouvido e julgado
pela justiça, mas não ter cerceado, ou seja, do seu direito da sua opinião, né? Simplesmente hoje ninguém sabe a opinião do Trump porque ele foi simplesmente silenciado, ele foi cancelado da internet. Então, Bolsonaro numa tentativa de dar mais autonomia. Claro que vai dar mais autonomia para as pessoas falarem coisas ruins, falar coisas aí que incitaram ao crime, e por isso elas podem ser julgadas e condenadas, né? Mas aí já tem a justiça para isso. Então, fica nessa questão. Dificilmente isso vai passar, tá? Eu tô falando isso aqui, dificilmente isso vai passar, porque tem muita gente que não gosta do presidente e simplesmente qualquer coisa que ele fale ou faça já vai contra, né? Esquece, às vezes, julgar o mérito da situação. Então, fica aí uma reflexão sobre esse assunto. CPI do Covid deve acabar. Finalmente deve acabar essa CPI, né? O Congresso, o Senado deve ficar um pouco mais livre as suas agendas para poder avançar nas reformas que precisam ser avançadas. A CPI aí provavelmente termina com o inquérito. Renan Calheiros, que é o relator, deve indiciar, né, o presidente Bolsonaro, deve solicitar o indiciamento dele por crime de prevaricação, ou seja, ele sabia de algo e não fez, né? Isso não pode acontecer com o servidor público. Então, o servidor público sabe de algum problema, ele deve ali zelar pelo dinheiro da nação e deve ali tomar medidas para que esse tipo de coisa não aconteça. Essa é a acusação mais forte contra o presidente, que ele saberia ali do esquema de corrupção e não solicitou uma investigação do fato, tá? Copom, teremos reunião da Selic essa semana, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Teremos Copom, definição da taxa de juros aqui no Brasil, que deve subir 1%, indo para 6,5% nessa quarta-feira. Nessa semana ainda teremos definição da taxa de juros nos Estados Unidos. O Fed deve manter a taxa de juros, mas deve começar a redução de pacote de estímulos, tá? Por lá, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. A gente tem definição também de taxa de juros na Inglaterra, no Japão, na Turquia também essa semana. Ou seja, vários países do mundo devem trabalhar aí, devem sinalizar aí como anda a taxa de juros, ou seja, política monetária no país. Ou seja, vai ser uma mudança bem significativa que vai afetar o dólar e vai afetar o fluxo de investimentos mundial, tá? Falta de água e apagão aí em cidades brasileiras já era uma preocupação, né? 13 cidades do estado do Rio de Janeiro sofreram nesse final de semana sem energia, algumas cidades de Minas Gerais e São Paulo também, tá? A ONS, né, o Operador Nacional de Energia, disse que não teria nenhum problema ali ainda com a crise hídrica, tá? Mas seria apenas uma falha em Furnas que acabou provocando aí a falta de energia nessas cidades. Mas, meu amigo, para quem já sofreu apagão em 2021 e lembra disso, né? Já começou a pingar, já está anunciando tempestade, entende? Começou na pinga de chuva ali, já está anunciando tempestade. É a situação, o que gera aí um bem desconforto, tá? Vale a pena lembrar também que o Rio Tietê-Paraná, né, uma das rotas mais utilizadas aí de navegação marítima brasileira para escoamento do agronegócio, chegou no seu volume útil nível 0, ou seja, não tem mais condição de navegabilidade, tá? Uma rota aí muito importante no estado de São Paulo, e aí, ou seja, a gente vê uma situação realmente a seca nesse ano aí está fortíssima, que nos preocupa bastante aí, né? Não só na parte hídrica, de falta de água, como também nós temos o problema aí de energia elétrica, né? Que boa parte da produção de energia elétrica nossa vem de hidrelétricas utilizando a queda d'água, tá? Caminhoneiros em Brasília têm 8 reivindicações, né? Vão entregar, se reuniram nesse final de semana e devem entregar aí essas manifestações para o governo, tá? Entre duas pautas importantes, eles querem ali uma política de melhorar aí o preço do diesel e um frete mínimo, tá? Também querem um frete mínimo, uma tabela de frete mínimo, o que é um assunto problema. Nossa, meu amigo, isso aí dá um pano pra manga. Tem muita história pra gente falar sobre isso aí, sobre frete mínimo, porque não é tão simples assim, tá? Bom, já o Ibov nessa sexta-feira caiu forte, né? Caiu 2,07%, fechou a 111.500, com essas medidas do governo mais eleitoreiras, com disposição ali a financiar projetos ali de assistencialistas num ano muito próximo, né, do ano de eleição. Isso gera um desgaste, isso gera um mal-estar, isso gera assim, uma impressão de um desperdício de dinheiro público. E usando a máquina pública, né, para se manter no governo, isso gera, assim, meu amigo, um desconforto enorme. E o mercado dá o sinal mais uma vez. Infelizmente,
né? O mercado financeiro, a bolsa de ações, é essa via aí de escape, né? Quando o mercado quer dar o sinal. E todos os setores caíram, tá? O setor imobiliário, a gente vem falando que é o que está mais em queda no ano, você já vê que chega a níveis assim absurdos, né? Já não consegue mais cair, tá? Então, você está com medo da queda aí, meu amigo, lembre-se disso. Chega uma hora que a queda para, porque chega num nível, o setor imobiliário sofre com o aumento da inflação, sofre com o aumento da taxa de juros, mas chega a um ponto que assim, está estupidamente barato, ele não cai mais. É o setor que menos caiu nessa sexta-feira. Lembrando que a bolsa teve uma queda de mais de 2%. O setor que mais caiu é aquele também que tem o maior alta acumulado no ano, foi o setor aí de materiais básicos, 3,92. Juros sobe, 10,06, juros 2027, e o dólar também fechou em alta aí, próximo a 5,30. No mundo todo, nós não caímos sozinhos, tá? Não acredito que sexta-feira foi um problema só nosso. Estados Unidos também chegou a cair lá quase 1%, o que puxou a gente aqui também, tá? Europa, nesse momento, corrigindo essa queda de sexta-feira, está em queda de 2,30%. Xangai e Nikkei já fecharam no positivo no dia de ontem, tá? Nessa semana teremos aí esse anúncio, a gente falou um pouquinho mais cedo, da taxa de juros lá nos Estados Unidos, que deve não alterar a sua taxa, mas deve trazer aí uma mudança, né, uma expectativa aí de redução no pacote de estímulos, ou seja, aquela famosa tapering, né, aquela recompra de títulos que estão acontecendo, devem acontecer isso aí lá nos Estados Unidos, o que deve movimentar um pouco, mexer no dólar, e aí essa mudança aí no investimento do mundo, né? O dólar deve transitar, né? Os grandes investidores aí devem fazer uma mudança aí, internacional, né, de compra e taxa, o chamado carry trade, vão ficar ligados nisso aí, que é uma mudança significativa, e todo mundo vai guardar essas mudanças na taxa de juros que deve acontecer em vários países essa semana. Semana muito importante aí para o mercado internacional de fluxo de câmbio e de investimento, tá? E o caso Evergrande, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí, o risco da grande crise imobiliária lá na China, né? Uma das maiores empresas de construção civil do mundo, extremamente alavancada, ou seja, muito endividada, está passando por um problema de liquidez, né? Não tem dinheiro, os investidores estão pedindo seu dinheiro de volta, ela tem muitos ativos, não está conseguindo vender, a China já vem dando sinais um pouco aí de desaceleração, o que vem gerando uma certa preocupação no cenário internacional, né? Isso está no radar, a gente vai tentar fazer um vídeo aqui específico para explicar esse caso Evergrande, beleza? Bom dia, pessoal, não esquece de dar o joinha, dar o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, bom dia para você, boas operações, bons treinos, um abraço, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.